Hoje vocês vão aprender um clássico italiano cheio de sabor: frango cacciatore, mas com um toque incrementado que deixa tudo ainda mais rico e irresistível. Sejam bem-vindos ao canal Receiteira Minha Cozinha Internacional, onde a gente explora os sabores do mundo, sem sair de casa. Querem aprender como preparar essa delícia italiana? Então, bora lá para a receita! Começando então com esse cozido italiano. Seguindo para os ingredientes, vocês vão precisar de 6 coxas de frango, mas não precisa ser exatamente esse tipo de corte. Usem o que vocês mais gostarem. Para temperar, pimenta do reino, sal e farinha de trigo para empanar, se preferirem. Além disso, meia cebola grande, cerca de 300 gramas de cogumelos frescos, meio pimentão vermelho e meio amarelo, 3 dentes de alho, meia xícara de vinho tinto ou branco, de 800 ml a 1 litro de molho de tomate em pedaços, 2 colheres de sopa de extrato de tomate e, para complementar ainda mais esse prato, tomilho, orégano, pimenta, sendo opcional, e uma folha de louro. Vou primeiro colocar os pedaços de frango sobre uma superfície, ficando assim mais fácil para temperar. Em seguida, temperar a gosto com sal, pimenta do reino e depois virar os pedaços de frango e repetir o mesmo processo para que fiquem bem temperados de ambos os lados. Agora, vai aqui truque simples. Se vocês quiserem, empanar levemente na farinha de trigo antes de fritar. Isso traz mais sabor e deixa tudo mais encorpado. Feito isso, só virar e repetir o mesmo passo para garantir que fique bem uniforme. Chegada a vez dos pimentões, cortar em tiras finas, vale dizer que hoje em dia bem usado para dar mais sabor e cor. Na sequência, cortar a cebola em tiras finas. Fazer o mesmo com os cogumelos frescos, trazendo assim um toque moderno a essa receita. Seguindo agora, em uma panela grande e funda, já com óleo aquecido, colocar os pedaços de frango. Deixar ganhar uma boa cor de um lado por alguns minutos. Virar os pedaços de frango e deixar dourar do outro lado. Esse processo é fundamental para realçar todo o sabor. Assim que prontos, só retirar da panela e reservar, que já já a gente volta com eles. Na mesma panela, aproveitando todos os sabores do frango, colocar a cebola e só dar aquela boa refogada. Logo em seguida, os cogumelos. Seguir refogando até incorporarem todos os sabores. Os pimentões. Só manter por alguns minutos, dando aquela refogada. Depois, acrescentar os dentes de alho. Um pouco de pimenta, mas sendo opcional. Mantendo no fogo, mexer por mais 1 minuto. Com vinho tinto ou branco ou até mesmo água, dependendo da preferência de vocês. Prosseguindo depois com o molho de tomate em pedaços, o extrato de tomate, acrescentar as ervas, como tomilho, orégano ou louro, ou as que vocês mais preferirem, como sálvia e alecrim, bem presentes também nessa receita. Na sequência, as azeitonas pretas, um tanto de sal, pimenta do reino. E agora,
Só basta mexer tudo muito bem. Feito isso, colocar de volta os pedaços de frango, certificando que eles estão em contato com o molho. Aproveitar o restinho do molho, misturar com um pouco de água e acrescentar à panela, para não desperdiçar. Agora, manter em fogo médio e deixar cozinhando por cerca de 35 minutos ou até que o frango fique macio e o molho bem encorpado. Durante o cozimento, virar os pedaços e mexer de vez em quando, garantindo que cozinhem por igual. Agora, chegado o momento de falar um pouquinho sobre essa receita. O frango cacciatore, ou melhor, o frango à moda do caçador, é um prato de origem italiana e sem receita única, podendo variar de região para região ou de família para família na Itália. Uns usam vinho tinto, outros vinho branco, alcaparras, azeitonas, enfim, cada um com sua própria opção e preferência. Agora que vocês conheceram um pouco da história do frango cacciatore, bora voltar para a nossa receita. Partindo para o acompanhamento, vamos de polenta. Para isso, vocês vão precisar de 375 gramas de fubá, 750 ml de leite, 750 ml de água, sal a gosto para temperar. Se preferirem dar aquele toque especial, um pouco de manteiga e queijo parmesão. Agora, em uma panela grande e funda, despejar a água, o leite, não esquecendo, é claro, do sal. Depois, deixar pegar a fervura e abaixar o fogo, acrescentar o fubá pouco a pouco e mexendo sem parar. Mexer a polenta por 30 a 40 minutos. Eu sei, exige força, mas o resultado vai surpreender. Mas se cansarem, peça ajuda para quem estiver aí do lado de vocês. E manter no fogo e sempre mexendo. Toda vez que eu faço a polenta, lembro da minha falecida vovó que fazia divinamente. Isso me traz boas lembranças. O esforço dela para fazer essa polenta era incrível. Quando estiver quase nos minutinhos finais, acrescentar um pouco de manteiga e queijo ralado, mas sendo opcional. Mas garanto, vai ficar uma delícia. Só basta envolver esses ingredientes na polenta. Ficando bem cozida, encorpada e cremosa. Depois, retirar do fogo e essa é a consistência final. Voltando agora para o nosso frango na panela, que já está pronto. Agora, só servir. Mas antes, é claro, não esquecer de tirar a folha de louro. Para montar, começar com uma base de polenta cremosa no prato. E por cima, acomodar o frango cacciatore, com bastante molho e azeitonas pretas. Finalizar com folhas frescas de manjericão e um pouco de queijo parmesão ralado. Se preferirem, uma salada verde cai muito bem como acompanhamento. E aqui está o nosso frango cacciatore. E esse é o resultado final. Um frango bem suculento, servido com polenta cremosa e uma salada verde fresca. Se vocês gostam de receitas italianas, assim como eu, vou deixar um outro vídeo para vocês depois darem uma conferida lá. Tenho certeza que vocês vão adorar. A gente se vê na próxima. Tchau!